Repleto de cenas problemáticas que te fazem questionar o porquê que você está se prestando a assistir tais absurdos, Mushoku Tensei é uma obra um tanto quanto agridoce. Os pontos positivos estão no campo da excelência. Os pontos negativos beiram ao campo da denúncia. Tendo estreia de sua segunda temporada no último domingo, se você estiver pensando em assistir um anime, esse vídeo aqui pode te ajudar. Olá, eu sou o Luan e bem-vindo ao Mundo do Lua, aqui onde animes e mangás têm sempre espaço para o debate e uma boa conversa. Se é a sua primeira vez aqui, novamente seja muito bem-vindo. Aqui é o seu espaço também, então curte, comente e compartilha. Se você já está vindo aqui pela terceira vez, seja bem-vindo de igualmente e comente aqui, curta, compartilhe para os seus amigos. Me ajuda bastante o seu engajamento aqui no meu trabalho que está começando. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu apoio. E vamos pro vídeo. A light novel escrita por Hifuji Namagnoti e ilustrado por Shiro Kata, Mushoku Tensei foi publicado em novembro de 2012 no site de web novel chamado Shosetsuka Ninaru. A animação foi produzida pelo estúdio Blind de janeiro de 2021 a dezembro de 2021, transmitido pelo canal Tokyo MX, sendo também licenciado e transmitido pela Crunchyroll, plataformas de anime. Mushoku Tensei retrata a história de um homem nerdola, desempregado e sem expectativa nenhuma de futuro que reencarna em outro mundo com uma nova forma e aparência. Guardando todas as memórias de seu passado, ele está determinado a viver uma vida nova e sem arrependimento. Agora que eu já apresentei o anime para vocês, eu vou separar os pontos positivos e os pontos negativos, porque aqui no Apresentando os Animes, a gente gosta de fazer essa separação. Afinal, é uma recomendação e você precisa saber o que tem de bom e o que tem de ruim. Seguindo para o primeiro ponto positivo, é a animação. O Estúdio Blind manda muito bem, é uma animação muito sólida, com pouquíssima, quase nenhuma distorção. As distorções que são colocadas são para dar movimento em cenas de ação, em momentos de mais agilidade, digamos assim, onde os personagens se movimentam, onde a movimentação é um pouco mais frenética, mas essa distorção é proposital, é apenas para a gente sentir a fluidez de movimento. Mas no geral, as cores são muito bem feitas, a animação até da água é linda, por exemplo, quando a gente vê rio ou alguma magia de água, as coisas são muito bem feitas, as cores, como eu falei, são sólidas, os filtros são muito bem colocados e equilibrados, e a saturação também tem um equilíbrio ótimo. A gente só vai ter uma diferença aqui e ali para quando tiver momentos de chuva ou momentos onde o sol está mais brilhoso ou de noite, então os filtros vão acabar mudando um pouco. Mas isso é normal, é um recurso que qualquer outro estúdio de animação faz para poder dar um certo tom, um certo ar para o ambiente. O segundo ponto positivo eu vou juntar com o terceiro. O segundo ponto positivo é que Mushoku Tensei abraça o universo da fantasia de maneira linda e adota todos os elementos que ele pode adotar, seja elfos, seja golems, seja monstro, deuses, criaturas místicas e a própria magia em si. Mushoku Tensei não tem medo da fantasia, não tem medo desse mundo fantástico e ele se apodera disso, ou seja, ele se apropria disso de uma maneira muito bem feita. E aí, indo para o terceiro ponto positivo, como eu falei, eles podem ser uma coisa só. O mundo de Mushoku Tensei é um mundo muito dinâmico e é difícil fazer isso logo em uma primeira temporada com 24 episódios. E o que eu quero dizer com mundo dinâmico? Eu tô fazendo uma referência aqui, eu vou dar um exemplo nada justo, tá? One Piece. One Piece é um mundo dinâmico. Os nossos protagonistas estão em determinado lugar fazendo determinadas coisas enquanto outras coisas acontecem. Por exemplo, enquanto acontecia a saga de Wano em One Piece, a Reverie também acontecia, que era o encontro dos ex. Em Mushoku Tensei não é muito diferente. Claro, dadas suas proporções óbvias, Mushoku Tensei é um mundo dinâmico. Enquanto os nossos protagonistas estão em algum canto fazendo alguma coisa, outras coisas acontecem que vão influenciar ou não necessariamente a primeiro momento os nossos protagonistas, né? O mundo que envolve esses nossos protagonistas. Então eu gosto dessa dinamicidade, de ter um mundo dinâmico, porque passa uma sensação mais real e também um interesse, desperta um interesse maior em entender o que acontece ali. As coisas não giram exclusivamente em torno do nosso protagonista, mas também ao seu redor e para além disso. O último ponto positivo aqui é que Mushoku Tensei respeita o tempo de desenvolvimento dos seus personagens. Ele respeita o tempo que os seus personagens têm para
se desenvolver, para crescer. E esse trajeto que os personagens têm acaba ficando bem claro para a gente entender o porquê que eles estão tomando determinadas ações e atitudes, porquê que eles mudaram tanto de certos comportamentos que eles tinham quando a gente os conheceu e que eles não têm mais ou que têm outros comportamentos. Entender a trajetória dos personagens, entender como é que esses personagens chegam de um ponto a outro com o tempo devido, ter essa noção de passagem de tempo e evolução, né, amadurecimento dos personagens é muito legal porque te fideliza a eles, te relaciona com eles. Você quer ver mais de onde até eles podem ir, quais são as possibilidades que os aguardam e ver eles crescendo, principalmente o protagonista que a gente vê bebê no seu início e vai crescendo e se tornando um rapaz. Ele termina ali a primeira temporada sendo um jovenzinho de 12 anos, e a gente provavelmente vai ver ele dos 13, 14 anos agora, mas nessa segunda temporada, ver essa evolução e esse amadurecimento dos personagens é muito legal. Indo para os pontos negativos, e aí são dois, né? O último vídeo também foram dois, mas esses dois aqui, o primeiro para mim vale por tipo uns 20, ou pode justificar todos os outros pontos é, positivos, né? Podem apagar. São as suas cenas muito problemáticas. O Mushoku Tensei tem cenas muito problemáticas de conotação, né? Conotações muito complicadas e cenas muito difíceis de engolir ali, principalmente para o público feminino. O público feminino tem uma certa, vai ter uma certa dificuldade. Eu não vou mentir, cara. E principalmente ali envolvendo crianças, ou personagens infantis, personagens que são nitidamente infantis e são fetilizados. É bem absurdo algumas coisas que a gente vê, e assim, é Japão, né? Já alguns japoneses têm problemáticas, têm um problema muito forte com esse tipo de conotação, sabe? Com esse tipo de coisa, com esse tipo de exposição, e é uma coisa que a gente tem que falar muito, tem que debater e tem que criticar, porque de alguma maneira tem que chegar até eles. Não é possível que uma galera ache aquele tipo de cena ok, ache aquele tipo de fetilização legal, que envolve inclusive personagens que são nitidamente infantilizados. Beira o absurdo. Às vezes eu tava assistindo, eu queria dar um soco na tela, porque eu não acreditava no que eu tava vendo, assim. Literalmente, personagens infantis sendo fetilizados. O segundo ponto, que não é tão grave quanto o primeiro, é que demora demais, demora demais para se alcançar, sabe, para se entender como história. Mushoku Tensei tem uma dificuldade, enquanto as tramas dos personagens, as suas tramas particulares e o seu desenvolvimento são muito bem feitos, no grande arco, o grande objetivo, a grande jornada, ela é um pouco esquecida. Ela é um pouco deixada de lado na primeira temporada. Eu senti que não tinha um grande objetivo a ser feito. O grande objetivo, na verdade, se torna a solução de um problema que foi apresentado no meio da temporada. E aí esse se torna uma espécie de grande objetivo, porque até então não tinha. Até então se baseava apenas nas soluções e no avanço e desenvolvimento de tramas particulares, né? E a divisão de núcleos ali. Agora temos um grande objetivo, mas eles precisam resolver esse grande objetivo, que na verdade é uma solução de um problema, até a metade da segunda no máximo. Porque se fizer isso só de segunda temporada, vai ficar um pouco cansativo. Enfim, não gostei muito de como essa jornada foi apresentada, e eu espero que eles corrijam isso na segunda temporada, colocando inclusive mais ação. Porque eu senti falta de ação nessa primeira temporada, senti falta de lutas, porque é uma animação muito competente, é uma animação muito boa, e faltou luta. Faltou um pouco do shonen, sabe? Um pouco apesar dele ser um isekai, mas faltou um pouco de ação mesmo, um pouco de luta, porradaria, magia, já que é um universo repleto de magia e de poderes. Faltou a gente ver poderes ali acontecendo. Nas minhas considerações finais, eu acho que Mushoku Tensei vale a pena ser assistido. Apesar do seu nítido problema de conotação, né, um pouco nada legal, vocês sabem do que eu tô falando. Vale a pena ser assistido sim, mas eu dou um 7, tá? Não é uma obra que eu digo que, nossa, que obra maravilhosa, que obra perfeita. Por exemplo, Hell's Paradise tá acima, Hell's Paradise tá num 8, 8,5 ali, né? E Mushoku Tensei tá num 7, na verdade tá num 6. Desculpa, acabei de mudar. Tá num 6.
E porque ele tá bem ali na média mesmo, na média tem coisas muito boas, mas os pontos negativos são muito fortes e acabam contrapondo os pontos positivos. Bem, eu me incomodei pelo menos, né, com essas coisas. Tem gente que não vai se incomodar, mas enfim, eu pelo menos tenho um senso de moralidade ali um pouquinho mais equilibrado. É claro que a gente sabe as problemáticas que o público otaku tem, enfim, eu não quero entrar nesse assunto porque é muita coisa. Mas para resumir, é sim, vale a pena ser assistido, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, de novo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar, porque me ajuda demais aqui o meu trabalho que está começando. Mais uma vez, meu muito obrigado e até o próximo vídeo que vai sair, se não sexta-feira, vai sair no sábado, beleza? Até a próxima!